Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir, diretamente da Sala Nova do Sínodo, a apresentação e o lançamento da encíclica do Papa Leão XIV, Magnificat Humanitas. Nos estúdios Silvana e José. Uma boa segunda-feira a você, as emissoras de rádio e de televisão que a partir deste momento estarão conectados conosco em Mundo Visão, a você através das nossas redes sociais. Uma boa segunda-feira. Magnificat Humanitas, esse é o título da primeira encíclica de Leão XIV sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. E nesse momento, todos se levantam com a chegada do Papa Leão XIV. E saúda os palestrantes, momento tão esperado para que leva a assinatura do Papa com a data de 15 de maio, nos 135 anos da promulgação da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Papa acolhido com aplauso dos presentes na Sala Nova do Sínodo. Será Cardeal Parolin a introduzir os trabalhos. Teremos a presença do Cardeal Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Presença também do Cardeal Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Professora Anna Hollands, teóloga. Christopher Olah, fundador de Anthropic, nos Estados Unidos. Professora também Leocádia Luzombo, teóloga política do penseiro social católico. Teremos, como dissemos, a introdução que será feita, é previsto pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin. Apresentação de Magnificat Humanitas na Sala Nova do Sínodo, com a presença, como dissemos, do Papa Leão XIV. Os oradores, cardeais Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, professora Anna Hollands, teóloga e professora da Durham University, no Reino Unido, Christopher Olah, cofundador de Anthropic e responsável pela pesquisa sobre a interpretabilidade da inteligência artificial. Inicia Cardeal. Santo Padre, eminências, excelências, ilustres palestrantes, senhoras e senhores. Com viva gratidão, nos reunimos hoje para acolher a encíclica Magnificat Humanitas, que o Santo Padre oferece à Igreja e ao mundo em uma época marcada por transformações rápidas, profundas e repletas de responsabilidades. A encíclica traz como subtítulo sobre a custódia da pessoa humana na era da inteligência artificial. Essas palavras orientam a leitura de todo o documento. A inteligência artificial é apresentada como uma virada histórica na qual se concentra hoje a questão sobre o futuro da humanidade. O horizonte, no entanto, abre-se para uma reflexão mais ampla. Como num prisma, a transição digital reflete-se muitas questões que atravessam a vida contemporânea. A dignidade da pessoa, o trabalho, a liberdade, a qualidade dos laços sociais, a paz, a justiça, a responsabilidade para com a casa comum. Nessa perspectiva, Magnificat Humanitas insere-se na tradição viva da doutrina social da Igreja. Há 135 anos, com a Rerum Novarum, Leão XIII soube reconhecer nas transformações industriais de seu tempo uma questão profundamente humana e social. Hoje, diante do poder
das tecnologias digitais, a Igreja é novamente chamada a discernir as res nove da história e a oferecer, à luz do Evangelho, uma contribuição para o bem de toda a família humana. Em relação àquela época, porém, surge uma novidade significativa. Naquela época, nem sempre era possível a Igreja entrar diretamente em diálogo com os principais atores econômicos, políticos e industriais que orientavam a transformação social. Hoje, esse diálogo já está em andamento e envolve instituições, governos, universidades, empresas e centros de pesquisa. A Igreja participa dele com confiança e liberdade, na convicção de que a escuta dos interlocutores torna mais concreto seu serviço ao discernimento comum e mais incisiva na sua contribuição para a salvaguarda do humano. In tale scambio, la Chiesa porta il patrimonio sapienziale che le è affidato. Neste diálogo, a Igreja traz o patrimônio sapiencial que lhe foi confiado à luz da revelação em Cristo, uma compreensão da pessoa humana, da sua dignidade, de sua liberdade e de sua vocação relacional, sem a qual, mesmo as tecnologias mais avançadas correm o risco de perder a medida de seu autêntico progresso. É a partir dessa visão do homem que a encíclica interpreta a responsabilidade do nosso tempo. O Santo Padre nos lembra que cada geração herda a tarefa de dar forma à sua própria época e de orientar a história para que se torne um espaço de dignidade, justiça e fraternidade. Na era da inteligência artificial, essa tarefa assume uma urgência renovada. O poder técnico cresce com extraordinária rapidez e repõe, com acentos inéditos, uma questão já percebida por Romano Guardini. O crescimento do poder humano exige uma maturidade correspondente para governá-lo. Hoje, porém, a velocidade com que esse poder se acumula corre o risco de superar a capacidade das instituições e até mesmo da consciência individual de orientá-lo. Essa assimetria entre poder técnico e sabedoria moral é talvez o desafio mais profundo que Magnificat Humanitas nos apresenta. Por isso, a encíclica coloca a todos a questão sobre a direção de nosso caminho comum, para onde estamos indo, para qual meta desejamos nos orientar, que direção devemos escolher como pessoas e como comunidade humana. O discernimento proposto pela encíclica apresenta um critério exigente. Na era da inteligência artificial, zelar pela dignidade humana significa vigiar as novas formas de desumanização e permanecer fiéis à grandeza do ser humano. A tecnologia, portanto, não pode ser avaliada apenas pela eficácia ou pela rapidez de seus resultados. Ela precisa ser reconduzida à verdade da pessoa, à justiça da vida em comum e ao bem de todos os povos da terra, como também o magistério da Igreja nos ensinou durante séculos. É com esse espírito que damos início aos nossos trabalhos. Os palestrantes que ouviremos nos ajudarão a compreender diferentes aspectos complementares da reflexão proposta em Magnificat Humanitas, para que esse texto magisterial possa se tornar para todos uma oportunidade de discernimento e de responsabilidade compartilhada. Portanto, a introdução feita pelo cardeal Pietro Parolin. Teremos agora, então, as diversas intervenções, os diversos discursos. Teremos, quem sabe agora, um vídeo que irá apresentar um pouco e colocar ênfase e síntese a essa encíclica que o Santo Padre nos oferece a nós, a Igreja, ao mundo, em uma época marcada por transformações
rápidas, profundas e repletas de responsabilidades, como destacou Cardeal Pietro Parolin. A encíclica traz como subtítulo sobre a custódia da pessoa humana na era da inteligência. Mas vamos seguir, então, as imagens que nos chegam. Offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. O vídeo, então, com apresentação de temas que encontramos dentro dessa encíclica que hoje é apresentada ao mundo, Magnificat Humanitas. Um apelo para estarmos atentos às novas formas de desumanização. Damos agora aos nossos palestrantes. Começamos Sua Eminência com o Cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica Argentina e arcebispo de La Plata. Foi criado cardeal pelo Papa Francisco em 2023, quando lhe foi confiada a direção do Dicastério. Pedimos a ele que introduza nossas reflexões a partir da perspectiva da teologia da graça, ajudando-nos a compreender as possibilidades autênticas de transcendência que habitam o ser humano e que se expressam em um desejo constante de ir além. Pois não, Eminência. Bom dia a todos. Magnificat Humanitas, assinada pelo Santo Padre em 15 de maio, vem enriquecer o patrimônio da doutrina social da Igreja. E o faz em diálogo com o que a humanidade vive hoje. Por sermos cristãos, de fato, nada do que é humano nos deixa indiferentes. Justamente porque os documentos sociais dão voz aos novos desafios da humanidade, é inevitável que nessa encíclica sejam desenvolvidos temas como a inteligência artificial, mas não somente, mas também a guerra e outros temas conectados. Pois o subtítulo diz, na era da inteligência artificial, e não sobre a inteligência artificial. Essa minha breve apresentação concentra-me apenas nos números que vão do 118 ao 130, que são os parágrafos mais teologais e podem oferecer, no início dessa apresentação, um enquadramento de fé. Não digo parágrafos teológicos, porque esse documento social desenvolve diversos temas da doutrina social da Igreja, que é sempre teologia. Digo teologais em referência ao nível mais elevado de nossa vida espiritual. Ali, onde se torna possível o nosso sim a Deus. A aliança de amor com Ele e a consequente transformação do nosso coração.
O título da encíclica nos leva a contemplar a humanidade como magnífica. E o faz, mesmo que o texto reconheça a terrível capacidade de mal que existe em nós, destacando o quanto está ferida essa nossa humanidade, que chega ao ponto de assassinar milhares de crianças inocentes em guerras contrárias até mesmo ao direito internacional, que não podem ser justificadas de forma alguma. Sim, esta nossa humanidade, que é capaz de reduzir tantas pessoas à escravidão nas formas mais diversas, mesmo estando no terceiro milênio. Sim, essa nossa humanidade que pode atingir níveis de indiferença, cinismo e crueldade que não param de nos surpreender. Apesar de tudo isso, o Santo Padre não se envergonha de chamá-la de magnífica, porque todo ser humano tem uma dignidade infinita e nunca perde aquela sublime capacidade de amar que Deus lhe concedeu ao criá-lo. Dos números 122 a 126, surgem alguns exemplos que nos fazem sentir orgulhosos de ser humanos, pois mostram que esta miserável humanidade é, de qualquer forma, capaz de reagir e, em certas ocasiões, se manifesta de fato magnífica. Afirma, por exemplo, que a cultura e a arte podem guardar esta centelha de bem e de beleza e às vezes assumiram um valor quase profético. Se refere, por exemplo, à Nona de Beethoven, ao Guernica de Picasso ou ao filme Schindler's List. Em seguida, menciona o nascimento árduo e conturbado de instituições que nos protegem, como a Cruz Vermelha e a ONU, e também a assinatura da Convenção dos Refugiados, etc. Em seguida, relembra eventos preciosos como o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, com o belo testemunho de Martin Luther King, ou o fim do apartheid com a escolha por parte de Nelson Mandela do perdão e da fraternidade. Ele também se detém em nomes de grandes mulheres como Teresa de Calcutá, Dorothy Day, Mary Curie, Elizabeth Elliot, Benazir Bhutto e outras que contribuíram para tornar a história mais humana. Ele lembra também os mártires da fraternidade e da justiça, como Kolbe, Romero, Angelelli ou Vantuan, acrescentando os mártires do cotidiano, pais, enfermeiros, médicos, voluntários. E conclui que esse fascinante entrelaçamento de bondade, luta e beleza nos faz compreender que a humanidade magnífica e ferida não deve ser substituída nem superada. Não deve renegar aquilo que a torna ela mesma a sua verdadeira grandeza. Diante de formas de pós-humanismo que chegam a propor a substituição da humanidade, paramos para contemplar essas pessoas e esses fatos que nasceram do coração do ser humano. Por outro lado, algumas formas de transhumanismo nos levam a pensar que, graças a futuros dispositivos sofisticados que resolverão os problemas e ampliarão nossas capacidades, nossa vida será um paraíso. Mas os dispositivos e os recursos tecnológicos proporcionam ao indivíduo uma alegria inicial e, pouco tempo depois, o vazio retorna, com a sensação de que algo falta. Diversas formas de pós-humanismo consideram que isso acontece porque
A humanidade chegou ao seu fim. Deve ser simplesmente substituída. E é necessário um salto evolutivo em direção a uma nova forma de vida, um novo nível na evolução da espécie. Trata-se de um salto sempre dependente da tecnologia. Como crentes, temos certeza de que tudo isso não preencherá o vazio, não preencherá o espaço infinito de nosso coração. Não dará um sentido estável e consistente à nossa vida humana. Por trás dessa ideia de progresso esconde-se uma falsa mística que é exatamente o oposto do que os cristãos e outros crentes chamamos de nova vida. A vida teologal, aquela vida que é verdadeiramente de outro nível. Aquela vida que certamente nos leva além de nós mesmos em uma superação real. É a vida que se vive na fé, na esperança, na caridade. Na cosmovisão hipertecnológica, ao contrário, a fé é substituída por uma confiança total nas capacidades tecnológicas. A esperança se transforma em uma esperança superficial de um novo produto que nos tire o tédio. O amor é esquecido, porque se prefere um apego às coisas, o desejo de ter mais, enquanto os outros, os irmãos e irmãs, desaparecem do horizonte. Por outro lado, surge o risco de ignorar que a pessoa humana possui uma dimensão espiritual criada diretamente por Deus, que não pode ser reduzida aos mecanismos de um sistema tecnológico, nem reproduzida por eles. É claro, como não sermos profundamente gratos, por exemplo, pelas possibilidades de tratamento médico que as novas tecnologias nos oferecem, isso não há dúvida. Mas a mística que o transhumanismo nos propõe é a da superação de todos os limites como grande ideal. Diante dessa proposta, a encíclica fala dos números 118 ao 121, do valor e da fecundidade de nossa experiência do limite. O limite, de fato, nem sempre é um defeito a ser corrigido, mas um lugar onde o humano amadurece e se abre à relação. Por isso, afirma o Santo Padre, o ser humano não floresce apesar do limite, mas muitas vezes através do limite, e acrescenta. E é justamente em nosso ser limitado que encontra um espaço a compaixão, a sincera inquietação diante das necessidades dos outros, a generosidade que surpreende mesmo em meio à escuridão ou ao fracasso, a experiência espiritual e a adoração de Deus. Através do limite podemos encontrar uma sabedoria nova. Amadurecemos, crescemos como pessoas, percorremos um caminho de aprofundamento. E é preciso dizer, àqueles que pensam chegar a uma humanidade maravilhosa, superando todos os limites e sofrimentos, que para suprimir totalmente a dor seria preciso, no fundo, extinguir também o amor, pois quem ama sempre sofre. Continua a encíclica. Guardamos dentro de nós os ensinamentos que se imprimem como cicatrizes, memória do caminho percorrido entre liberdade e quedas, sonhos e desilusões. É justamente do entrelaçamento de tudo isso que tantas vezes conseguimos saborear
o sabor mais doce do nosso ser humano. Renunciar, diz o Papa, a essa aventura, ao mesmo tempo dramática e esplêndida, em nome de uma suposta superação de todos os limites, não será mais ser humano. E não será um triunfo. De qualquer forma, existe em todos nós um desejo autêntico de superação. De ir além, que a encíclica não pretende negar. A verdadeira possibilidade desse além chama-se graça. Graça. Uma belíssima palavra que Santo Agostinho, como ninguém mais na história, depois de São Paulo, nos ensinou a saborear. O Santo Padre, filho de Agostinho, insiste em mostrar como também no cristianismo ressoa esse chamado a transcender a nós mesmos em direção a outro nível de humanidade, aquele sonhado por Deus. Afirma, por exemplo, que o ser humano não está confinado aos limites de sua natureza, mas é chamado a transcender a si mesmo. Explica que isso é possível graças à iniciativa gratuita, surpreendente e superabundante de Deus. Ele nos oferece um processo de elevação e transformação que, apesar de uma distância infinita, ultrapassa nossas capacidades limitadas. E é assim que podemos, pela graça do Espírito Santo, inserir-nos no seio desta vida inesgotável, mesmo caminhando entre os limites deste mundo. Assim nos tornamos, como dizia São Paulo, novas criaturas. E é citado o Papa Francisco quando explicava que, ao nos transcendermos, não nos tornamos menos humanos, mas plenamente humanos. Dizia Evangelii Gaudium. Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que humanos, quando permitimos que Deus nos conduza além de nós mesmos, para alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. Por exemplo, o que o Senhor fez com a sua graça no jovem Francisco de Assis é certamente muito mais do que os algoritmos e a tecnologia podem produzir em nós. Ou não é assim? Todas essas considerações nos deixam uma mensagem poderosa e decisiva. Ou melhor, uma pergunta fundamental para a nossa consciência, a minha e a de vocês. Quero pertencer àquela humanidade fechada em si mesma, decadente, vazia e insensível, orgulhosa de seus recursos tecnológicos, a ponto de adorar a si mesma em vez de Deus? Ou desejo pertencer àquela magnífica humanidade que Deus sonhou, aquela capaz de amar, de dar a vida pelos outros, de sofrer com eles, de se deixar levar para além de si mesma, para se tornar plenamente ela mesma na amizade com Deus? Deixo a resposta a cada um de nós. Muito obrigado. Palavras, então, do Cardeal Fernandes. Agradecemos ao Cardeal Fernandes por essa reflexão que nos ajudou a introduzir na profundidade teológica de Magnificat Humanitas. Muito bonita a sua reflexão.
falando sobre o limite, esse desejo do homem de ir além, que encontra sua realização somente quando é iluminado pela graça e orientado para a sua vocação do homem de entrar em relação com Deus. Muito obrigado, Eminência. Passamos agora ao segundo relator, Anna Rolands. Dou a professora, dou a palavra a ela, que ensina, é professora na Universidade Pensamento e Prática Social Católica, membro de Castelo para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Papa Francisco nomeou teóloga especialista no sínodo sobre a sinodalidade. Pedimos a ela que nos ajude a compreender alguns dos temas principais de Magnificat Humanitas, em particular a maneira como a encíclica reapresenta os fundamentos e os princípios da doutrina social da Igreja. Sua reflexão nos guiará também a reconhecer a continuidade entre a ecologia integral de Laudato Si e o humanismo integral nesse novo texto, mostrando como o Evangelho nos chama a transformar uma cultura do poder em uma civilização do amor. Palavra, então, a professora Rolands. Muito obrigado. Santo Padre, Eminências, Excelências, irmãos e irmãs, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, proclamou Jesus. Nesta Magnificat Humanitas, nessa perspectiva, lança a seguinte questão: o que significa ser um ser humano pleno na era da inteligência artificial? Essa carta não é uma reflexão neutra sobre essa questão, assim como as tecnologias de hoje não representam visões de mundo neutras. Essa encíclica aplica a visão do Evangelho às culturas de IA. Ao fazê-lo, ela alerta para uma crescente cultura de poder que está remodelando o trabalho, a família, a educação e a vida política. Ela nos convida a transformar modos de poder dominadores em formas de poder compartilhado e avaliar os avanços tecnológicos pela sua contribuição para o verdadeiro progresso social e ético. Há 11 anos, Laudato Si nos chamou a um cuidado urgente com a terra e os pobres, alertando para um paradigma tecnocrático que mede o valor humano pela utilidade. Hoje, o Papa Leão deixa claro que, para superar esse paradigma e exercer esse cuidado com a terra e os pobres, é necessário salvaguardar urgentemente o ser humano. Uma ecologia integral requer um humanismo integral, centrado em Jesus Cristo. Esse apelo não é mera banalidade. Nenhuma ideia é mais central para a sociedade moderna, o direito, a política, do que o do ser humano livre. No entanto, esse ideal está agora no limite e nossa relação com a vida está em crise. Isso leva alguns à tristeza ou desespero. Em outros, introduz um desejo de superar nossa humanidade, esforçando-nos para nos tornarmos nossos próprios deuses. Em vez disso, Magnificat Humanitas apresenta a liberdade humana como um dom ancorado numa verdade que é pessoal, encarnada e relacional. Nossa liberdade e inteligência se expressam por meio de um conhecer e amar que se manifesta de forma insubstituível na carne, por meio do cuidado, do trabalho, da contemplação, do sofrimento e da amizade. A encíclica define os seres humanos livres como uma criação amada, iguais em dignidade, criados para o relacionamento, formadores racionais do mundo e vizinhos de seus semelhantes, sem exceção. Poder é a capacidade de cultivar esse mundo juntos. Sem tais verdades orientadoras, nossa liberdade torna-se pouco mais do que um instrumento nas mãos de poderes arbitrários. Destilando essas verdades para uma era de IA, Magnificat Humanitas oferece uma nova síntese da doutrina social da Igreja.
Como os tempos recentes têm mostrado, quando a Igreja se pronuncia sobre questões sociais, alguns reclamam de uma interferência indesejada. No entanto, a Igreja fala com razão, pois sua missão é revelar o rosto de Deus na história, acompanhar a humanidade em sua luta pelo bem verdadeiro e promover a humanidade. Discernir nosso caminho na história é uma tarefa comunitária que pertence a toda a Igreja, em diálogo com as culturas, as ciências, pessoas de todas as fés e crenças. E a Igreja celebra com alegria as muitas vocações sociais que assumem a responsabilidade por essa tarefa. No entanto, para empreender esse discernimento comum, devemos nos livrar da ideia de que vivemos em silos. Somos convidados a nos ver como mais do que indivíduos, engrenagens do Estado, agentes do mercado ou ferramentas usuárias de uma ordem algorítmica. A doutrina social da Igreja nos convida a um amplo espaço comunitário de encontro e acompanhamento mútuo, compartilhando uma busca coletiva pela verdade, justiça e prosperidade. Para que seja tal espaço, os mais vulneráveis e as vítimas devem ter rostos e nomes e ser ouvidos em primeiro lugar. Magnificat Humanitas delineia os princípios sociais que podem orientar esse diálogo social comunitário. Ao longo de 135 anos, os papas ensinaram que o fundamento da ordem social é a pessoa humana, dotada de uma dignidade inalienável, que buscamos um bem comum que é impossível alcançar sem o reconhecimento e a participação de todos, que os recursos da terra se destinam a satisfazer as necessidades de todos, incluindo as gerações futuras. Que Cristo revela que todo ser humano é meu próximo e que estamos ligados por uma solidariedade estrutural e pessoal. Que o poder deve ser transparente e responsável e que as comunidades devem exercer tal poder em múltiplos níveis. Esta encíclica observa que esses princípios se aplicam dentro da Igreja para que sejam proclamações credíveis para o mundo em geral. As encíclicas também expõem os falsos ídolos presentes nas ideologias de cada época. Ao longo de 135 anos, elas ensinaram: não seremos salvos pelo mercado, nem pelas forças históricas, nem pelo Estado-nação. Hoje, o Papa Leão adverte que não seremos salvos pela inteligência artificial, nem por seus pós-humanismos ou transhumanismos. Tais ideologias apresentam a autonomia total, a automação radical, as ambições da consciência das máquinas e a superação dos limites humanos como objetivos salvadores. Ao fazer isso, elas dão origem a novas dependências, exclusões, manipulações e desigualdades e alteram a maneira como pensamos sobre os limites humanos. Magnificat Humanitas reafirma que os limites fazem parte de como aprendemos a compaixão, a generosidade e a interdependência saudável. Fazem parte de como o coração é transpassado e de como ele se expande em direção à comunhão e fazem parte de como a alma cresce em uma sabedoria que é mais do que um mero conhecimento. No entanto, devemos deixar claro, a tradição encíclica também apresenta uma visão positiva das tecnologias. Desde as nossas origens, os seres humanos criaram tecnologias que ampliam sua liberdade, aliviam o sofrimento e atendem necessidades reais. Quando as tecnologias permanecem como ferramentas a serviço de um bem claro, podem ser vistas como uma extensão da liberdade de Deus que concede no Gênesis, cultivar e cuidar da terra. Essa visão insere as tecnologias nos termos da aliança entre Deus e a humanidade, honrando a vocação humana para o trabalho digno, para criar famílias, para buscar a verdade como bem comum, para construir comunidades e para promover a unidade e a paz. A questão da tradição é construtiva. Como cultivamos a tecnologias que sejam boas novas para todos, que sirvam às pessoas e à verdade? As sofisticadas tecnologias de hoje não são meras ferramentas, mas ferramentas que, como as línguas que colhem, transportam culturas e carregam arquiteturas morais. A encíclica clama por vigilância. Os poderes de inovação que tradicionalmente residiam nos Estados estão hoje concentrados nas mãos de alguns poucos atores privados, ricos, cujas culturas estão ocultas no escrutínio do bem comum e correm o risco de se apresentar como um novo império.
Papa Leão nos leva a perguntar, no interesse do bem comum, como podemos resistir a tais concentrações distorcidas de poder nas mãos de poucos? Como podemos reengajar as tecnologias como uma questão de bem comum, responsáveis pelo bem de cada ser humano e de toda a humanidade? Magnífica Humanitas reconhece que muitos não se sentem à vontade para explorar essas questões. Essa carta nos dá força e ela diz: cumpra o seu papel. Pergunte que tipo de visão da excelência humana encontra aqui, que imagem do valor humano e quem determina esse valor. Para que nossa liberdade seja ampliada e não habituada, coagida ou corroída, devemos ser livres no trabalho, na educação e nas famílias, para usar essas tecnologias ou não, para apoiá-las ou não. Papa Leão cita a observação de Romano Guardini feita há quase um século. O homem contemporâneo não foi treinado para usar bem o poder. Esse diagnóstico espiritual percorre a encíclica como um fio condutor. Ao abordar como a tecnologia está remodelando a política multilateral, o Papa Leão diagnostica uma profunda conexão entre a pobreza das relações e uma cultura de poder caracterizada pela polarização e pela violência. Ele descreve conexões profundas entre os falsos realismos que normalizam a guerra e a dominação social que automatizam a realidade e reduzem a pessoa a dados e que nos aprisionam em identidades coletivas de amigos e inimigos. O poder e a razão se disfarça de força, mas é simplesmente uma força que revela relações empobrecidas por trás de sua máscara. Aqueles ricos em relações sabem dialogar, negociar e falar em diferentes idiomas sem dominação. A encíclica nos ajuda a discernir quando uma cultura corre o risco de confundir e desordenar virtude e vício, força e fraqueza, coragem e covardia. Magnífica Humanitas nos ajuda a ver que o desejo de dominação, o que Agostinho chama de libido dominandi, pode ser louvado pelo mundo como força, mas é desprezo por Deus e pelo próximo, e nunca uma virtude cristã. Em vez disso, somos chamados a uma civilização do amor. Papa Leão explica que isso significa atenuar os conflitos, desarmando nossas palavras, centrar-nos na justiça como base para a paz, adotar a perspectiva das vítimas, cultivar um realismo saudável, reavivar o diálogo e o multilateralismo e rezar. O Magnífica de Maria conclui essa encíclica. Ao lado do grito de abandono de Cristo na cruz, o hino de Maria é o grito mais visceralmente encarnado do Novo Testamento, ecoando hoje em nossa era desencarnada. É o hino de uma mulher repleta de vida nova, que proclama os termos do bem comum. Ouvindo primeiro o sofrimento, ela aponta para uma história humana, onde Deus reina, onde os famintos são alimentados, os poderosos derrubados e os humildes exaltados. Seu Magnificat dá corpo à pergunta insistente feita ao longo dessa encíclica: como podemos formar comunidades que, em uma era de mudanças tecnológicas aceleradas, coloquem o ser humano em primeiro lugar, cultivando o crescimento espiritual e ético, a justiça e a humanidade humana, e celebrem que o autor, arquiteto e único salvador da humanidade é o Deus Trino, em quem depositamos nossa esperança. Conclui assim Ana Rowlands a sua palestra. Agradecemos cordialmente a professora Rowlands. Sua palestra nos ajudou como a Magnífica Humanitas se insere em uma tradição viva, capaz de guardar a doutrina social da Igreja,
e é capaz de guardar seus próprios princípios e fazê-los ressoar de maneira nova diante dos desafios do nosso tempo, do tempo da inteligência artificial. Muito obrigado, professora. Agora, passo a palavra ao Sr. Christopher Olah, canadense, cofundador de Anthropic, pesquisador na área de inteligência artificial, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho sobre interpretabilidade e segurança de redes neurais. De mais de uma década, dedica-se ao desenvolvimento seguro e responsável de sistemas avançados de inteligência artificial. Sua presença quer ser uma presença também de diálogo. Queremos ouvir, então, uma voz também que provém desse mundo. Senhor Olah, Christopher Olah. Santo Padre, irmãos, distinto moderador, senhoras e senhores. Bom dia. Gostaria de começar dizendo algo que pode parecer estranho, já que vem do cofundador de uma empresa de inteligência artificial e de alguém que escolheu essa carreira pelo desejo de ajudar e garantir que as coisas corram bem para a humanidade. Todo o laboratório de ponta em inteligência artificial, incluindo a Anthropic, opera dentro de uma série de incentivos e restrições que, às vezes, podem entrar em conflito com o que é certo. A pressão para se manter comercialmente lucrativo e permanecer na vanguarda da pesquisa. A pressão geopolítica e as dispostas a dizer coisas incômodas que estejam prontas para serem críticas, conscienciosas e ponderadas. É por meio do diálogo e do compromisso mútuo, por meio desse vai-vem, que a humanidade realizará grandes coisas. É isso que vejo em Magnifica Humanitas, e é por isso que sou grato à sua santidade e à Igreja por terem empreendido esse trabalho de discernimento. Muitas vezes nos concentramos no que nos divide, mas a humanidade cheia de dignidade e consciência tem muito em comum. Nas conversas que nós da Anthropic tivemos com líderes de diversas tradições religiosas e culturais, descobrimos que compartilhamos uma convicção profundamente enraizada. Se essa tecnologia deve surgir, ela precisa funcionar bem, para o bem de nossa casa comum e das gerações futuras. Alguém poderia achar que as questões relacionadas à inteligência artificial devem ser tratadas por cientistas da computação como eu. Estão enganados. As questões levantadas pela inteligência artificial são maiores do que a comunidade de pesquisa em inteligência artificial, não apenas por suas implicações, mas também por sua natureza. Os sistemas de inteligência artificial não são projetados da mesma forma que uma ponte ou um avião. Compreendemos um avião porque projetamos cada parte dele, porque compreendemos as leis da física que atuam sobre ele. Os modelos de inteligência artificial não são assim. Eles são construídos sobre uma estrutura que reproduz o cérebro, graças a um enorme acervo de pensamento e linguagem humanos. E o que foi criado é muito mais sutil, estranho e belo do que aquilo para qual a ficção científica nos havia preparado. Não são os robôs frios e calculistas que nos foram prometidos. Eles são criados a partir de nós e nossas palavras, e como observa o Santo Padre, em aspectos importantes continuam sendo um mistério até mesmo para nós que os treinamos. Se isso ajudar, às vezes, descrevo assim, é um pouco como dar vida a um personagem de fantasia. E agora, estamos entrando em um mundo extraordinário em que esses personagens de fantasia falam conosco, são ativos, têm um trabalho. Isso claramente levanta questões que vão além da informática.
Convite de Sua Santidade a ser discernimento é muito oportuno. Gostaria de mencionar 3 questões sobre as quais, em minha opinião, a voz da Igreja é mais necessária do que nunca. A primeira é o nosso dever para com os pobres do mundo. Existe a possibilidade concreta de que a inteligência artificial substitua a mão de obra humana em grande escala. Se isso acontecer, apoiar as pessoas substituídas será um imperativo moral de dimensões históricas. Essa tarefa já será bastante difícil, mas temos que a maioria dos diálogos não consiga captar um desafio ainda mais árduo. O desenvolvimento da inteligência artificial está concentrando em um punhado de nações ricas. Como podemos garantir que os benefícios da inteligência artificial sejam compartilhados globalmente? A segunda é a necessidade de imaginação moral e de ambição para a realização humana. Se os modelos de inteligência artificial se difundirem em larga escala, como poderão as pessoas, famílias e o mundo prosperar? Já hoje, os pais se preocupam com a mente de seus filhos e as pessoas com o futuro de seus empregos. São perguntas às quais nenhum laboratório pode responder. São perguntas que tradições como a de vocês carregam há milênios. A terceira é a necessidade de discernimento sobre a terceira natureza dos modelos de inteligência artificial. Eu sou um cientista. Lidero uma equipe de pesquisa que estuda a estrutura interna desses modelos, o que realmente acontece dentro deles. E quero ser honesto, continuamos encontrando coisas que são misteriosas, até mesmo inquietantes. Detectamos estruturas que refletem os resultados da neurociência humana. Encontramos evidências de introspecção. Detectamos estados inferiores que refletem funcionamentos, alegria, satisfação, medo, dor e desencontro. Não sei o que isso significa, mas acho que existe um discernimento constante. Gostaria de concluir com um pedido. Precisamos de uma parte mais ampla do mundo. Comunidades religiosas, sociedade civil, estudiosos, governos. Faça o que a sua santidade fez aqui. Levar a questão a sério, examiná-la cuidadosamente e impulsionar os acontecimentos em uma direção melhor. Precisamos de críticos competentes que digam aos laboratórios quando eles estão errando. Precisamos de vozes morais que os incentivos não consigam abalar. Hoje estamos apenas no começo, o início de uma longa colaboração entre aqueles de nós que estão construindo tudo isso e aqueles que enxergam o que nós de dentro não conseguimos ver. O dia de hoje é um exemplo claro da forma que esse projeto global de boa vontade poderia assumir. Obrigado ao Sr. Olo pela sua contribuição e por nos ter ajudado a acolher algumas questões que Magnifica Humanitas dirige àqueles que trabalham na área de projeto e desenvolvimento da inteligência artificial. É um confronto que é muito valioso, como também permanece aberto e orientado não apenas para a segurança dos sistemas, mas, sobretudo, para a dignidade daqueles que serão afetados por eles. Agora passamos a palavra à professora Leocadie Luzombo, membro da instituição teresiana, originária da República Democrática do Congo. Ela leciona na Jesuit School of Theology da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, membro do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Sua perspectiva irá nos ajudar a compreender o significado de Magnifica Humanitas a partir dos povos da África, da Ásia e da América Latina. Em particular, a professora chamará a atenção para as advertências do Santo Padre sobre os efeitos da inteligência artificial na consciência e sobre a urgência de guardar a verdade, proteger os trabalhadores vulneráveis e assumir uma responsabilidade moral compartilhada. Pois não, professora Luzombo. Santo Padre, Eminências, Excelências, moderador, senhoras e senhores. Humanitas highlight 4 concerns regarding artificial intelligence influence. O documento Magnifica Humanitas do Papa Leão destaca preocupações quanto à influência da inteligência artificial, lançando um apelo para discernir seus efeitos sobre o florescimento humano.
exortando-nos a aprofundar nossa compreensão da antropologia teológica cristã. A primeira advertência diz respeito à salvaguarda da verdade e à capacidade da mente de alcançar a verdade, baseando-se na reflexão de São João Paulo II sobre a crise humana moderna como uma crise da verdade. Papa Leão afirma que nós não encontramos a verdade nas máquinas, que são produtos do controle automatizado. Embora as máquinas possam fornecer informações corretas e, portanto, em certo sentido, a verdade, elas não devem substituir nossa capacidade e responsabilidade de aprender a verdade de acordo com a nossa própria agência intelectual. The second caution center on preserving Perdemos a nossa capacidade de a nossa capacidade de colaborar criativamente uns com os outros e um diálogo orientado para a verdade. Encontramos a verdade em nós mesmos, crescendo. A consciência de quem realmente somos. A inteligência artificial não passa por experiências, não possui um corpo, não sente sensações como alegria ou dor, não amadurece por meio de relacionamento e não compreende internamente conceitos como amor, trabalho, amizade e responsabilidade. Passando a salvaguarda da verdade, a segunda advertência centra-se na preservação da liberdade interior. Papa Leão nos lembra que estamos atentos às estruturas das plataformas digitais que são concebidas para capturar o tempo e atenção dos usuários, explorando sua vulnerabilidade e enfraquecendo sua liberdade interior. Quando as pessoas e a vulnerabilidade são exploradas e a liberdade interior reprimida, o que prevalece é a eficiência em vez do respeito pela liberdade e pela liberdade humana. Podemos saber muitas coisas, mas carecer de um sentido de propósito, direção e uma humanização de conhecimento. Papa Leão argumenta que manter a liberdade interior requer uma atitude saudável, caracterizada por ritmos que envolvem silêncio, estudo profundo, leitura e análise cuidadosa. Sem esses elementos, ele adverte, nossa liberdade interior pode estar em risco. Ao considerarmos o impacto da liberdade interior, a terceira advertência de Magnificat que levanta diz respeito à preservação da consciência humana que brota da natureza social e relacional da pessoa humana. Papa Leão argumenta que a verdade dos fatos não é apenas racional, mas também relacional. Dados, fatos, estão sujeitos à verificação, checagem, cruzada de fontes e argumentação responsável, por meio da qual o valor da tecnologia deve ser devidamente apreciado, um meio para o fim do florescimento humano, não um fim de si mesmo, e que a tecnologia permanece subordinada à dignidade humana e ao bem comum. É relacional porque se constrói por meio de laços de confiança e práticas compartilhadas, bem como de uma troca honesta com os outros e com o mundo. Um ponto de Lonergan se encaixa bem aqui. Ele ressalta que a colaboração entre cientistas requer confiança. Human ties, emotions, joys, sorrows. It grows with families and the multi-faces, cultures and expression that we have, including what we call in Latin America convivencia and conjunto and lo cotidiano. Partindo da noção de consciência, aprendizagem social e relacional, vemos como ela se aprofunda por meio de diversas experiências de contextos e na história, através de laços humanos, afetos, emoções, sentimentos, alegrias e tristezas. Ela cresce com as famílias e com as culturas e expressões multifacetadas. Na América Latina, isso é denominado como as dinâmicas da convivência e do conjunto no dia a dia, surgindo das realidades, das vidas reais e dos problemas das pessoas. Ela surge entre os pobres, como afirmava Dom Romero, pois são os pobres que nos dizem o que é o mundo e qual deve ser o serviço da Igreja no mundo. Ela também surge através da vivência do Evangelho. Os pobres nos conscientizam
de que aqueles desprovidos de rosto humano devem recuperar a humanidade, pois eles também, como todos nós, são encarnações da Magnificent Humanity. Uma nova racionalidade genuína deve emergir de relações interculturais e intercontextuais vivenciadas, o que dificilmente será alcançada por meio da inteligência artificial. Há também a preocupação de que recorramos à inteligência artificial para aprender, em vez de estarmos juntos e aprendermos uns com os outros. Essa automatização da aprendizagem destrói as heranças compartilhadas das comunidades. Nós, seres humanos, aprendemos melhor quando somos amados e encorajados a ter confiança em nossas habilidades. Assim, nosso conhecimento é relacional. Não podemos realizar nossas capacidades cognitivas sem o amor dos outros. Na maioria das culturas comunitárias da África existe a filosofia Ubuntu, de que sou humano porque pertenço. Eu participo, eu compartilho. Expandindo essas tradições de conexão humana, a visão antropológica africana de Ubuntu ressoa profundamente com as culturas comunitárias da Ásia. Na Coreia, Jeong é o sentimento de conexão emocional, de modo que as pessoas veem os outros como estando fundamentalmente ligados a si mesmas. Indonésia e Malésia valorizam o Gotong Royong, que significa compartilhar e carregar fardos pesados juntos. Nas Filipinas, é o apoio mútuo dentro das aldeias, que mantém as comunidades unidas. So most tribal and indigenous cosmological vision essa é uma visão cosmológica que afirma o eu como mundo, existindo além do foco material na eficiência e na acumulação. That Magnifica Humanitas call on us not to lose these human values to AI. A encíclica apela ao Sul global para que não perca os valores humanos de suas diversas culturas em favor da IA, pois é crucial enfatizar que a IA influencia as pessoas a tratarem a aprendizagem como um processo isolado e transnacional, em vez de um processo relacional, comunitário e dialógico. A IA representa o perigo de todos nós nos entendermos a inteligência de uma única maneira, em vez das diversas maneiras pelas quais culturas distintas, especialmente as indígenas, a compreendem por meio do cuidado, da reciprocidade, da responsabilidade e do respeito por todas as criaturas. Por sua vez, a IA faz parecer que a aprendizagem é algo isolado, que possa fazer por conta própria. Em vez disso, a aprendizagem genuína que promove uma participação robusta na justiça intergeracional e assim perpetua as tradições culturais e irredutivelmente comunitária. Because it's time, social imagination, creativity and insight. À medida que cada vez mais instituições se adaptam à natureza, e às culturas que entendem a aprendizagem como uma questão de relacionamento, comunidade e diálogo são corroídas, destaca. In the 4 basic human cognitive activities that Lonergan suggested. A IA pode facilmente ser colonial. Ao meu ver, ela não parece compatível com a indigeneidade e a autenticidade. É mais provável que contribua para violar ainda mais os direitos do Sul global. Passando às implicações práticas, a encíclica levanta 3 grandes questões impostas pela IA: sociopolítico, pedagógico e intercultural. Para enfrentar esses desafios, o Papa sugere que, para o bem da humanidade, libertemos a tecnologia do controle monolítico do poder, tornando-a amiga do ser humano e restaurando a plenitude das culturas e modos de vidas humanas. A encíclica, o bem comum, só será possível em um mundo verdadeiramente governado no respeito às identidades inclusivas. Quando
Quanto mais inclusivos formos, mais sustentáveis e pacíficas serão nossas relações interculturais. Assim, uma maneira pela qual a Igreja e a sociedade no Sul Global poderiam aproveitar essa tecnologia para o bem e dando voz às pessoas de maneiras que não tínhamos antes. É hora de fazer bom uso dos meios locais, das muitas estruturas de fraternidade e de irmandade que temos, onde podemos nos responsabilizar mutuamente por tornar possíveis sistemas e princípios de justiça em nossas igrejas, escolas e instituições. Magnificat Humanitas recalls Magnificat. the need to look beyond GDP. And like Pope Francis, to care for our common home and break, I quote, the chains of new forms of slavery. These chains need to be disarmed. Technology needs to Magnificat. be disarmed, but that does not mean renouncing. No Magnífico, o Papa Leão denuncia um desenvolvimento tecnológico que reprime a dignidade humana e amplia a distância entre ricos e pobres, como a IA, seguindo os padrões da globalização econômica, frequentemente faz. Como o Papa Francisco já sugeriu, os desenvolvimentos tecnológicos que não conduzem a uma melhoria da qualidade de vida de toda a humanidade, mas, pelo contrário, agravam as desigualdades e os conflitos, nunca podem ser considerados verdadeiro progresso. A quarta advertência formulada pelo Papa Leão diz respeito à proteção dos trabalhadores, especialmente dos mais vulneráveis. Apesar dos muitos empregos que estão sendo substituídos pela IA, esta está aumentando a vulnerabilidade dos países em desenvolvimento, juntamente com o abuso do trabalho. A encíclica relembra a necessidade de olhar além do PIB e, como o Papa Francisco diz, cuidar da nossa casa comum e romper as correntes das novas formas de escravidão para desarmar a tecnologia, o que não significa renunciar a ela, mas impedir que ela domine a humanidade. A encíclica lança a luz sobre os atores transnacionais e as forças internacionais em ação que se beneficiam da inteligência artificial em detrimento dos pobres. Em algumas regiões do mundo, who pay the highest price are the poorest. Of the promise, automatic general prosperity often proved to be illusory. End of quote. He goes beyond mutuality. Pope Leo goes beyond reciprocity to emphasize alterity. That is the otherness of the victim. Destaca em algumas regiões do mundo, crianças e adolescentes trabalham em condições perigosas, triturando os materiais dos quais são extraídos elementos de terras raras. Os corpos dessas pessoas ficam marcados, feridos e desgatados para que o fluxo computacional possa continuar ininterruptamente. In the list of these, as it's written in Matthew 25. Pope Leo says, I quote, in some regions of the world, especially in the global south, which is my emphasis, children and adolescents work in dangerous conditions, crushing... O apelo do Papa para preservar os direitos dos trabalhadores e das comunidades indígenas, que são os mais pobres, que pagam um preço mais alto, enquanto as teorias que prometem perspectiva geral, automática, muitas vezes se revelam ilusórias. No Sul Global, várias instituições estão trabalhando para aproveitar a exploração mineral em benefício da tecnologia, ao mesmo tempo em que levam em conta os direitos das comunidades locais. A encíclica lembra a importância de considerar as próprias vozes das pessoas, como declararam alguns trabalhadores nas zonas de mineração. Trabalhamos em nossos túmulos, descrevendo as condições que matam a eles e suas comunidades, enquanto trabalham por menos de $2 por dia. Dar voz às vítimas, em vez de sempre encontrar porta-vozes para elas. Regarding the dignity of all workers is fundamental to the common good, especially
in the age of Como diz a encíclica, hoje os instrumentos de que dispomos são insuficientes em meio às mudanças impulsionadas pela IA, as novas estruturas de mercado e a intensificação da concorrência que muitas vezes negligencia a sensibilidade e a sustentabilidade social. Líderes políticos, grupos trabalhistas, empresas e cientistas devem colaborar rapidamente para criar regulamentações e proteções eficazes e compartilhadas, incluindo aquelas que sejam coordenadas internacionalmente. do put food on our tables. Thank you. A encíclica, as afirmações do Papa são um lembrete de que esse trabalho de política e defesa também deve ser realizado pelas pequenas comunidades cristãs. Falar de subsidiariedade exige proteger a capacidade das comunidades de fazer escolhas e correções. Professora, agradeço pelas suas palavras, chamando a atenção para os povos e as comunidades mais vulneráveis. E nos recordou que cada discernimento sobre a inteligência artificial permanece incompleto se não ouvir aqueles que correm o risco de sofrer as consequências do progresso sem participar realmente de seus benefícios. Nosso agradecimento por essa sua contribuição. Passamos agora ao cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, jesuíta canadense de origem tcheca. Trabalhou no Canadá, na América Central e na África, dirigiu o Secretariado dos Jesuítas para a Justiça Social em 2010, ingressou na Cúria Romana como assistente do cardeal Peter Turkson no Pontifício Conselho de Justiça e Paz. Papa Francisco nomeou depois subsecretário da Seção de Imigrantes e Refugiados e, a partir de 2022, prefeito do Dicastério. Suas palavras nos ajudarão a situar a inteligência artificial no horizonte do desenvolvimento humano integral e ali, onde a questão tecnológica se encontra com o cuidado da casa comum, a educação das novas gerações e a esperança cristã. Eminência, tem a palavra. Santo Padre, Vossas Eminências, Excelências, distintos oradores, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade de falar nessa ocasião de imenso significado, em que o Santo Padre Leão XIV apresenta Magnificat Humanitas à Igreja e ao mundo, convidando-nos a encarar a era da inteligência artificial com clareza e esperança. Meu discurso gira em torno de três palavras que oferecem três perspectivas diferentes: engenhosidade, consciência e cuidado. A primeira palavra é engenhosidade. A inteligência artificial é uma das grandes realizações da engenhosidade humana. Ela é a prova cabal de extraordinárias capacidades de pesquisa e projeto. A humanidade pode, com razão, orgulhar-se do que tantos homens e mulheres da ciência e da tecnologia conseguiram alcançar. Há, no entanto, algo mais profundo que merece ser reconhecido. Na inteligência artificial, a humanidade pode vislumbrar um reflexo de si mesma. A capacidade de abstrair, de aprender, de buscar ordem na complexidade. Toda conquista genuína da inteligência humana revela algo da grandeza da pessoa humana e, para os crentes, aponta para o mistério da criação. Homens e mulheres são feitos à imagem de Deus e participam de forma finita da criatividade divina. Essa perspectiva nos permite enfrentar os desafios da IA com gratidão e também com discernimento. Os extremos do entusiasmo acrítico e do medo paralisante são compreensíveis, uma vez que as mudanças provocadas pelas novas tecnologias avançam a um ritmo que ultrapassa os processos culturais,
políticos e educacionais, através dos quais as sociedades costumavam assimilar grandes transformações históricas. Enquanto a Revolução Industrial transformou gradualmente o trabalho, a cidade, a família e a economia, a transição digital avança a passos largos, por vezes no espaço de poucos meses, que parecem semanas. É nesse contexto que a encíclica nos convida a entrar conscientemente no canteiro de obras do nosso tempo. A imagem é, ao mesmo tempo, séria e evocativa. O que está sendo construído é aberto e inacabado, um lugar em formação. E isso requer competências diversas, coordenação e, acima de tudo, uma visão compartilhada. Ninguém constrói realmente sozinho. As escolhas de cada um afetam todo o projeto. O futuro da inteligência artificial também é um canteiro de obras. Ela pode contribuir para uma convivência mais justa, apoiar o cuidado da nossa casa comum e servir ao desenvolvimento dos povos. Também pode concentrar poder, agravar as desigualdades e deixar para trás aqueles que já estão à margem. A direção que IA toma não está inscrita na própria tecnologia. Depende de nossas escolhas, das instituições que acolhem e sustentam essas escolhas, e da nossa capacidade de gerenciar a inovação de forma responsável a serviço do bem comum. A segunda palavra é consciência. Na Itália falamos consciência. Magnifica Humanitas propõe uma visão e um foco claros. O ser humano é uma criatura inserida numa rede de relações com outros seres vivos e com toda a criação. A inteligência artificial afeta a qualidade das nossas relações vividas e molda o ambiente humano no qual nossas decisões ocorrem e nossas relações se desenvolvem. A questão da tecnologia torna-se inseparável da questão da humanidade. Quem somos? Como habitamos o mundo? E como nos tratamos uns aos outros? Uma questão relacionada, muito debatida hoje, é se, em que sentido, podemos falar de consciência em relação aos sistemas de inteligência artificial mais avançados. É uma questão séria, que merece atenção e estudos mais aprofundados. Note-se, no entanto, que não se trata meramente de uma questão técnica. Mais fundamentalmente, trata-se de uma questão filosófica, pois diz respeito ao significado da experiência, da interioridade, da subjetividade e da liberdade. Como tal, permanece aberta a várias interpretações. A Igreja acolhe esses debates com respeito e reconhece o valor das contribuições científicas e filosóficas. Seu envolvimento nessas questões decorre de sua própria visão da pessoa humana, recebida por meio da revelação e desenvolvida no seio da sua tradição viva. Aqui, a afirmação do Concílio Vaticano II é indispensável. A consciência é o núcleo mais secreto e o santuário do homem. Ali, ele está sós com Deus, cuja voz ressoa no seu íntimo. O Concílio trata a consciência como aquela parte mais íntima da pessoa, onde o ser humano é tocado pela voz de Deus. Reconhece o que é bom, ouve o chamado da verdade e se torna capaz de responder.
Por essa razão, faz parte da vocação única da pessoa humana ser interlocutora de Deus, parceira na aliança e sujeito diante dele. Outras religiões e o pensamento secular também contribuem ricamente para a compreensão da consciência. Terceira palavra é cuidado. Magnifica Humanitas destaca o impacto da inteligência artificial em nossa casa comum. E dessa perspectiva se insere em profunda continuidade com Laudato Si e Laudate Deum. Nesses textos, o Papa Francisco ensinou que, quando o poder técnico é separado da sabedoria, capaz de salvaguardar as relações, ele pode se transformar em dominação sobre a humanidade e a criação. Na era da inteligência artificial, essa consciência assume uma nova urgência. O canteiro de obras digitais e o canteiro de obras da nossa casa comum convergem para a mesma questão. Que tipo de mundo estamos construindo? E que lugar a pessoa humana ocupa nele? Isso se coloca também no plano material, dado que os sistemas de IA mais avançados exigem infraestrutura energética em escala gigantesca. A transição digital é também uma questão ecológica. Cuidar do futuro depende decisivamente da educação. É urgente ensinar às novas gerações que a evolução tecnológica não segue um caminho pré-determinado, mas pode ser orientado pela responsabilidade pessoal e coletiva. Educar na era da inteligência artificial significa formar pessoas capazes de empregar ferramentas poderosas, mantendo a liberdade interior. Acessar vastas quantidades de informação, conservando o julgamento crítico. E viver em ambientes digitais sem perder a alegria da escuta autêntica, dos encontros e das relações interpessoais. Como cristãos, embarcamos nessa empreitada com uma esperança específica, enraizada naquele que desceu do céu para criar uma nova história aqui na Terra. Nossa esperança brota da certeza de que o Espírito Santo atua na história, também na época atual, apoiando toda a escolha que orienta a tecnologia para o bem. A encíclica expressa isso com palavras de grande intensidade. Na humilde fidelidade da vida cotidiana, mesmo a era da inteligência artificial pode tornar-se um tempo em que o Espírito Santo realiza a civilização do amor em nossas vidas. Isso nos convida a olhar além do mero nível do controle técnico ou da regulamentação institucional. O que está em jogo é mais profundo. Diz respeito à própria natureza da convivência humana e à possibilidade de que, na era da inteligência artificial, os povos possam crescer em fraternidade e desenvolver-se em paz. Esta é talvez a contribuição mais original que a fé cristã traz ao debate sobre inteligência artificial. A convicção de que os seres humanos sempre transcendem a soma de suas realizações, seus perfis de dados e qualquer possível simulação técnica, porque são chamados a uma plenitude de vida que encontra sua verdade no relacionamento e sua realização da doação constante e sincera de si mesmo. Salvaguardar essa verdade e essa liberdade diante dos desafios do nosso tempo é a tarefa que Magnifica Humanitas nos confia. Obrigado. Conclui assim Cardeal Michael Czerny. Agradecemos Sua Eminência, Cardeal Czerny, por nos ter lembrado que não
Somos espectadores resignados dos processos tecnológicos. No canteiro de obras do nosso tempo, somos chamados a construir juntos, para que também a era da inteligência artificial possa se tornar um tempo em que o engenho humano sirva à dignidade da pessoa e ao desenvolvimento integral dos povos. Temos agora o discurso do cardeal. Santo Padre, Eminências, Excelências, ilustres palestrantes, senhoras e senhores. Chegados ao final desse encontro, desejo expressar um sincero agradecimento aos palestrantes que nos acompanharam na leitura de Magnificat Humanitas. Suas intervenções mostram a riqueza da encíclica e sua capacidade de se dirigir à Igreja, à comunidade internacional e aos diversos âmbitos nos quais hoje se configura a orientação da vida em comum. Da reflexão que ouvimos, emerge com clareza que a inteligência artificial afeta profundamente nossa maneira de compreender a pessoa e a convivência entre os povos. Emerge, sobretudo, a consciência de que as questões decisivas não são apenas perguntas técnicas. São questões sobre o homem, quem queremos ser, que futuro desejamos deixar para aqueles que virão depois de nós. Como orientar o poder que hoje está em nossas mãos. Essas interrogações permearam as intervenções que ouvimos, che inducono ad una maggiore consapevolezza della possibile pericolosa proiezione di qualsiasi acquisizione umana verso il Vangelo e i sottesi principi di giustizia sociale e di imprescindibile valore di ogni persona e della sua coscienza. É uma tradição viva. Nessas interrogações permanecem as interrogações que ouvimos sobre as perspectivas diferentes e complementares. Ma uno spazio affidato alla nostra responsabilità, alla responsabilità umana. Essas contribuições convergem em uma convicção fundamental. O futuro tecnológico não é um destino já escrito, mas um espaço confiado à responsabilidade humana. A inteligência artificial poderá produzir frutos autenticamente dignos do homem na medida em que for orientada por uma sabedoria capaz de conciliar a dignidade da pessoa, a justiça da vida em comum e o bem de todos os povos. Por isso, a questão não diz respeito apenas à segurança dos sistemas, à sua eficiência ou à sua capacidade de inovação, mas ao fim para o qual eles são orientados. Que attraverso la Chiesa accoglie ed educa la responsabilità di proteggere la dignità di ogni persona che abita la terra. Per questo la questione Por isso, a questão não diz respeito apenas à segurança dos sistemas, à sua eficiência ou à sua capacidade de inovação, mas o fim para o qual eles são orientados. A encíclica nos convida a encarar a tecnologia com confiança e discernimento. Essa vigilância nasce da consciência da grandeza do homem, daquela magnífica Humanitas, que dá título ao documento e a qual todo progresso autêntico é chamado a servir. A tarefa que nos espera vai além do mero plano normativo e regulamentar, por mais necessário que seja. É também uma tarefa educativa, espiritual e cultural. Formar consciências capazes de viver na era da inteligência artificial sem perder a liberdade de utilizar instrumentos poderosos sem serem dominados por eles, de permanecer humanos, em um ambiente cada vez mais moldado por lógicas automatizadas. Convido agora o Santo Padre a tomar, convido a todos a tomar o texto em mão para ler e meditar. Convite aos diversos componentes, às universidades, não somente católicas, mas à comunidade internacional e a todos aqueles que têm no coração o futuro da humanidade. Santo Padre, agradecemos pelo dom dessa encíclica e pela palavra que o Senhor agora deseja dirigir-nos. Pedimos que nos ofereça suas observações a todos nós e também a sua bênção apostólica. Dear brothers and sisters,
Queridos irmãos e irmãs, agradeço sinceramente a todos os que organizaram esse encontro, aqueles que compartilharam sua competência e experiência, e a todos vocês que estão aqui online. Mutola. In turn, in the name of the Church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence. Conversando com dirigente Aula, aquilo que ele também pediu no seu tempo. Que grande sinal de esperança é o fato de que, apesar de nossas diferenças, podemos ouvir uns aos outros. Esse intercâmbio demonstra claramente a gravidade do momento, bem como a confiança de que juntos podemos discernir as grandes questões do nosso tempo e assim o futuro da humanidade. Em momentos decisivos da história, a Igreja é chamada a decifrar as coisas novas à luz do Evangelho e da dignidade do ser humano. Há 135 anos, meu venerável predecessor, Leão XIII, observou a situação dos operários fabris, suas famílias desenraizadas e as novas formas de pobreza geradas pela rápida transformação industrial. Ele compreendeu que a Igreja não podia permanecer distante. Em momento de virada histórica que ameaçava a dignidade humana, a encíclica Rerum Novarum proferiu sua palavra evangélica e social sobre as coisas novas em curso. Hoje nos encontramos diante de uma transformação de magnitude semelhante, com consequências talvez ainda maiores. A inteligência artificial já atinge muitas áreas da nossa vida e afeta decisões que moldam a convivência humana. Ela está também mudando drasticamente a forma como a guerra é travada. Assim como o antigo Leão, sinto-me chamado a contemplar outra grande transformação com olhos de fé, com a lucidez da razão, com a abertura ao mistério e com os clamores dos pobres e da terra ressoando em meu coração. Magnífica Humanitas nasceu da escuta, tal como fez Leão XIII. Ouvi cientistas e engenheiros que trabalham com sincero entusiasmo em tecnologias capazes de aliviar imenso sofrimento. Ouvi líderes políticos e autoridades públicas que têm buscado perseverantemente regras justas. Ouvi pais e professores profundamente preocupados com o futuro das gerações mais jovens. Outras vozes muito preocupantes também chegaram até mim a respeito de sistemas de armas cada vez mais autônomos, praticamente fora do alcance humano para controlá-los de forma eficaz. Ouço relatos muito preocupantes de algoritmos que podem bloquear o acesso à saúde, ao emprego e à segurança com base em dados contaminados por preconceito e injustiça. Ouvi o silêncio daqueles que não têm voz quando as decisões são tomadas, decisões suscetíveis de gerar novas formas de exclusão e sofrimento. Dessa escuta surgiu uma convicção inquietante expressa em Magnífica Humanitas. A inteligência artificial precisa ser desarmada. A palavra é forte, eu sei. Mas foi escolhida deliberadamente porque esse momento exige palavras capazes de chamar a atenção, despertar as consciências e indicar caminhos a seguir para a humanidade. A Igreja há muito tempo vem trabalhando pelo desarmamento nuclear, consciente de que todo grande poder técnico pode afetar a vida das pessoas e, por isso, deve ser acompanhado por um discernimento moral adequado e por um controle público. O desarmamento nuclear continua sendo um serviço à paz e à dignidade da família humana. Em sentido semelhante, a inteligência artificial exige agora ser desarmada, libertada de lógicas que a transformam em instrumento de dominação, exclusão ou morte. Assim como a energia nuclear, ela deve estar a serviço de todos e do bem comum.
As decisões sobre a tecnologia nunca devem ser separadas da consciência e da responsabilidade. Não durmamos como os outros, admoestou o apóstolo Paulo, mas vigiemos. Tal vigilância é necessária hoje. A paz, não apenas a ausência de guerra, é a justiça em ação. Mas quando a tecnologia enfraquece nosso senso crítico, a própria paz fica em risco. Desarmar, porém, não basta. Temos de construir. A palavra construir me faz lembrar dos meus anos como missionário no Peru. Em 2017, chuvas torrenciais e inundações atingiram o norte do país. Muitas famílias viram suas casas serem engolidas pela lama, assim como muitas estradas. Lá aprendi que reconstruir não significa simplesmente substituir o que foi destruído. Significa reparar laços, restaurar a confiança, reavivar a esperança no futuro. Além disso, ninguém reconstrói sozinho. Em Magnifica Humanitas, recorda o profeta bíblico Neemias. Diante das muralhas em ruínas de Jerusalém, ele reúne pessoas desanimadas para dar início a um renascimento. A imagem das muralhas não legitima fechamentos ou divisões, mas convida a cada um a fazer a sua parte. Tijolo por tijolo, toma forma uma convivência mais justa, capaz de salvaguardar a dignidade de todos. O esforço de Neemias fala ao nosso tempo. A inteligência artificial pode ser um canteiro de obras da história a partir de um horizonte de comunhão, no qual o progresso técnico aprende a servir a vida humana. Que cada construtor escolha com cuidado como construir, adverte São Paulo. Ele não teme o canteiro de obras. Ao contrário, adverte contra a construção sem alicerces sólidos. Não temamos a inteligência artificial, mas tenhamos constantemente em jogo a questão do humano. Não podemos ser descuidados com nossos instrumentos técnicos mais poderosos. O verdadeiro desenvolvimento, diz Paulo VI, diz respeito sempre a cada homem, ao homem na sua totalidade. Cada significa que nenhuma pessoa pode ser deixada à margem da transformação digital. Na sua totalidade, significa que ninguém pode ser reduzido à produtividade, ao desempenho cognitivo ou a meros dados. A pessoa coloca em si uma liberdade, carrega em si uma liberdade, uma interioridade e uma vocação para amar e adorar, que nenhuma máquina pode substituir ou bloquear. Somente com essa visão integral, a inteligência artificial pode ser orientada para o bem comum. Somente juntos, aqueles que projetam os sistemas e aqueles por eles afetados, os países mais ricos e os mais pobres, as instituições e os indivíduos, os centros de poder e as periferias, seremos capazes de construir um futuro, não para alguns poucos privilegiados, mas para toda a família humana. Esta é a civilização do amor de que falou São Paulo VI e São João Paulo II proclamou com tanta força como um horizonte a ser buscado juntos. Não é um sonho ingênuo, é uma direção. É o caminho que Jesus Cristo abre na história. Por isso, a Igreja deseja, com humildade e franqueza, participar das discussões sobre inteligência artificial. Não possuímos respostas técnicas, nem pretendemos substituir aqueles que têm especialização, mas trazemos uma sabedoria sobre o ser humano, de que o nosso tempo atual precisa desesperadamente. Cada pessoa é única e insubstituível. Um sujeito livre e inteligente, dotado de consciência, capaz de buscar a Deus, servir uns aos outros e cuidar da nossa casa comum. Convido, portanto, todos os membros da Igreja e da família humana, aprendamos a ouvir uns aos outros, a enfrentar com coragem os desafios atuais e a cooperar na construção de uma sociedade mais humana e fraterna. A partir desse lançamento de Magnifica Humanitas, levem convosco o compromisso de permanecerem vigilantes e como artesãos da esperança de continuarem a construir o canteiro de obras do nosso tempo. Que o Espírito do Senhor Jesus ressuscitado sustente o nosso trabalho conjunto.
confio cada um de vocês a nossa Mãe Maria. Seu Magnificat canta a grandeza de Deus que eleva os humildes. Que ela nos ensine a reconhecer a verdadeira grandeza de cada homem e mulher no amor e no serviço. Que o Senhor torne frutífera a grande empreitada que hoje confiamos à sua graça, permitindo que a civilização do amor amadureça na história. Sobre todos vocês, invoco de coração a sua bênção. Conclui assim, Papa Leão, o seu discurso. E agora, a bênção final do Santo Padre. The Lord be with you. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarde os seus corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus. And the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. Thank you very much. Obrigado a todos vocês. Com a bênção do Papa Leão, concluímos então o lançamento de Magnificat Humanitas. Com o convite do Papa a todos os membros da Igreja e da família humana, aprendamos a ouvir uns aos outros, a enfrentar com coragem os desafios atuais e a cooperar na construção de uma sociedade mais humana e mais fraterna. E a partir do lançamento dessa encíclica, disse o Papa, levem com vocês o compromisso de permanecerem vigilantes e, como artesãos da esperança, de continuarem a construir o canteiro de obras do nosso tempo. Que o Espírito do Senhor, Jesus, Deus que eleva os humildes, que ela nos ensine a reconhecer a verdadeira grandeza de cada homem e mulher no amor e no serviço. Que o Senhor torne frutífera a grande empreitada que hoje, disse o Papa, confiamos à sua graça, permitindo que a civilização do amor amadureça na história. Palavras do Santo Padre a todos nós. E o Papa deixa agora, então, a Sala Nova do Sínodo e nós encerramos a transmissão em extraordinário nesta segunda-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dove vi attendono i giornalisti per le interviste. Vi informo che scendendo giù nella hall dell'aula troverete uno stand dove vi sarà regalata in omaggio a ciascuno di voi una copia in inglese o in italiano dell'enciclica. Mentre accanto c'è uno stand della libreria editrice Vaticana per chi volesse acquistare ulteriori copie. Grazie. Sì.